Lei Geral de Proteção de Dados foi aprovada em 2018, alterada por uma medida provisória neste ano e vai entrar em vigor em agosto do ano que vem. Mas alguns deputados e entidades de proteção do consumidor se preocupam com o fato de muitas pessoas ainda não conhecerem a lei. É ela que vai dizer como as empresas, lojas e bancos, por exemplo, vão poder usar os seus dados pessoais, como e-mail, número de telefone e outros. Eu converso agora sobre o tema com o deputado Jorge Braz, do Republicanos do Rio de Janeiro. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Olá, deputado, bem-vindo. Muito obrigado. Olá. Então, vamos justamente falar sobre a lei. Enquanto ela não entra em vigor, podem acontecer coisas estranhas, assim como, por exemplo, eu nunca entrei numa determinada loja e aí eu recebo um e-mail ou um WhatsApp dizendo, estamos em liquidação, ou então, a nova coleção chegou. Aí eu fico pensando assim, como é que conseguiram meus dados? Como é que conseguiram o meu telefone para me mandar esse WhatsApp? Não é estranho? É estranho, Mariana, e isso hoje é a coisa mais normal do mundo, afinal nós estamos numa época onde a economia mais poderosa do mundo é a digital. Quer dizer, as grandes empresas, as grandes indústrias ficaram para trás. Nós estamos hoje no que chamamos de quarta revolução industrial, ou as indústrias 4.0. Ou seja, a coisa andou de tal forma e cresceu de tal maneira que se tornou incontrolável. Quer dizer, hoje nós, querendo ou não, nós não conseguimos viver sem a internet, não conseguimos viver sem o celular, e os nossos celulares não funcionam sem aplicativos. Só que, para você usar um aplicativo, é exigido que você dê todos os seus dados pessoais, o CPF, o seu endereço, o que você trabalha, não trabalha, quer dizer, onde é que você mora, e-mails, etc, etc, etc. Se fosse só isso, estaria bom. O grande problema é que com as grandes tecnologias hoje em dia, a partir do momento que eles têm essas informações nossas, esses dados nossos, eles acessam os nossos endereços de internet, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, etc., e eles acabam chegando ao ponto de adquirirem 5.000 informações sobre uma pessoa. E com isso nós já tivemos uma empresa inglesa que decidiu eleições em 10 países num ano. Como assim? Porque, veja bem, a partir do momento que você tem informações, de uns 5.000 pontos de informações. Já entendi. Quanto você gasta no mercado? Pelo seu CPF, ele sabe o que é que você compra, como é que você age quando provocado de certa maneira, porque nós mesmos... Sabe os seus gostos. Sabe os gostos, sabe? Então, com 5.000 pontos de informações, um programa atualíssimo consegue definir a sua personalidade, consegue definir o que você vai fazer em certos momentos quando provocados. E aí manda o WhatsApp de acordo com o que você gosta, o que você quer, e etc, etc, etc. E com isso, Mariana... E manda informações talvez até de candidatos moldados para você. Moldados do jeito que você quiser, ou direciona você para votar ou para não votar. Então, existiu uma empresa, essa empresa chegou a valer $1 trilhão, uma empresa chamada Cambridge Analytica. Sim. O famoso caso da Cambridge Analytica. Essa empresa, ela definia eleições em 10 países por ano.
para você ter uma ideia. E olha que quando eu estava falando aqui da questão das lojas, ainda era uma coisa sem ser virtual. Era quando as lojas vendiam, eu fiz uma matéria especial sobre isso um tempo atrás, quando as lojas vendiam o mailing delas para outra loja. Ou seja, a loja onde eu costumo ir, vende o mailing com nomes e dados de várias pessoas que compram ali para uma outra loja. Uma outra. Hoje eles fazem... Isso não era proibido, porque não tinha lei. Sim, e até hoje continua não sendo. Enquanto não entrar em vigor. Enquanto não entrar em vigor. Isso está proibido nessa lei, deputado? Isso está proibido nessa lei, que é a Lei de Proteção de Dados, volto a dizer, porque foi corrigida agora, né, pela Lei 13.853, que, né, se transformou em lei, a medida provisória se transformou em lei, para que haja proteção dos nossos dados pessoais. Porque, a bem da verdade hoje, Mariana, os nossos dados pessoais hoje são a moeda mais valiosa do mundo. Não é o dólar, não é a libra esterlina, não é o euro. São os nossos dados. Sem os nossos dados, todas essas grandes empresas param. O Facebook, por exemplo, as propagandas que ele coloca são totalmente direcionadas, né? Totalmente. Por exemplo, ele vê que você faz um comentário, vou viajar, estou precisando de dicas de amigos. Aí daqui a pouco aparece um monte de hotéis para aquela cidade que você disse que ia. Se você colocar o nome de uma cidade ali, ele já te oferece um monte de coisas para vender, né, e tal, naquela cidade, passagens aéreas e tal, etc. Privacidade zero. Privacidade zero. Então, nós precisamos, Mariana, dar um equilíbrio, no mínimo. Nós não vamos conseguir resolver, travar tudo isso, porque eu não quero ficar sem o meu celular com os aplicativos. Senão, como é que eu vou fazer? Como é que a gente vai viver hoje? Você trabalha aqui em comunicação, como é que você vai viver sem isso? Nós queremos, pelo menos, que se use isso com ética, com equilíbrio, com respeito, entendeu? E que a gente, de fato, tenha proteção em relação aos nossos dados, que a gente tenha, no mínimo, ciência. Como você falou no início, as pessoas não conhecem, as pessoas não sabem da lei, até porque não entrou em vigor ainda, vai entrar o ano que vem. Só que eu faço parte da CDC, Comissão em Defesa do Consumidor, eu sou o segundo vice-presidente da comissão e trato desse assunto de proteção de dados. Então, nós estamos trabalhando em cima disso, uma vez que isso hoje é muito dinâmico, entendeu? De um dia para o outro, 1 mês, 2 meses, 6 meses, muda tudo. Então, nós fizemos 3 audiências públicas esse ano, trouxemos 11 especialistas sobre esses assuntos, pessoas, grandes professores, né, pessoas, o secretário da Senacom, Secretaria Nacional de Proteção de Dados, quer dizer, só essas pessoas tops que entendem disso. E nós temos registrado, isso aqui que está na minha mão, é uma base do relatório da primeira audiência pública, onde esses especialistas, né, deram dicas, orientações de como a gente trilha um caminho para efetivamente a nossa lei, quando entrar em vigor, de fato funcionar minimamente. Senão, quando entrar em vigor 2 anos depois, ela já caducou há muito tempo. Então, mas eu acho que uma coisa básica, de qualquer jeito, que a gente podia dizer para as pessoas é que elas vão poder dizer que não autorizam o uso de seus dados, né? As empresas não vão ser obrigadas a perguntar para elas? As empresas vão ser obrigadas a resguardarem os seus dados. Porque você vai dar os seus dados para outras empresas. Exatamente. Porque eu sou obrigado a dar. Se eu quero usar o Facebook, eu sou obrigado a dar. Então, eu assino lá, eu aceito. Por uma questão de segurança e ética também, das informações que você coloca ali. Isso, né? eu abri as minhas informações só para você. Eu não abri para sua irmã, para o seu vizinho, para o seu parente. É isso que as empresas precisam entender. Certo. Entendeu? E a Lei de Proteção de Dados, né, com o controle geral da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que inclusive não foi ainda, né, não foi ainda indicada essa autoridade,
Nós estamos brigando, pedindo ao presidente que indique uma pessoa de preferência ligada à proteção de dados, à defesa do consumidor. A defesa do consumidor. Isso não foi indicado ainda, está para ser indicado pelo presidente Bolsonaro a qualquer momento. Porque tem até agosto do ano que vem só, né? Isso, que é quando entraria em vigor. Mas quando entrar em vigor, já tem que estar pronto. Já tem que estar pronto, isso já tem que estar em funcionamento. Então, isso é de suma importância e o pior de tudo dessa história, Mariana, é que uma Agência Nacional de Proteção de Dados não pode e não vai funcionar com quaisquer pessoas. Tem que ser pessoas técnicas, grandes técnicos nisso, pessoas de elite. Teríamos nós essas pessoas no Brasil? Quer dizer, é um negócio que a gente precisa discutir, que aqui a Câmara dos Deputados tem que estar em parceria, tem que ouvir o Executivo. A gente tem essas pessoas para que, de fato, o povo esteja protegido, tenha os seus dados protegidos, porque não é só questão de dinheiro, é questão de vida, às vezes da sua filha, do seu filho, da sua criança. Entendeu? Então, até o Pokémon Go, ele dá os dados de onde você está. Se você estiver jogando em algum lugar. Para você ver. Então, é perigoso para as crianças. Isso é perigoso, isso é questão de vida ou morte, muitas vezes. Causar um sequestro com todas as informações que nós mesmos damos, muitas vezes. Então, o povo precisa, Mariana, no mínimo, e vocês aqui da TV Câmara, dos programas, vocês jornalistas, vocês têm uma importância muito grande em divulgar, fazer chegar essas coisas ao povo, para o povo ter consciência ao decidir. Se quiser fazer, faz. Se não quiser, não faz. Mas o povo tem que ter consciência. Uma pessoa na casa dela fica tirando foto, fazendo selfie, em lugares indevidos. Muitas vezes a pessoa não está com a roupa adequada e aquilo vai parar, aquilo vai parar na internet. Perde-se o controle. Perde-se o controle. Muitas vezes uma criança, uma criança tirando foto da sua intimidade, de brincadeira, mas essas coisas indo para a internet, isso pode causar um mal terrível. Então, a gente tem obrigação de tentar conter o máximo possível. Deputado, infelizmente, nosso tempo acabou, mas vamos falar sobre isso numa próxima oportunidade, quando estiver mais perto da lei entrar em vigor. Eu agradeço, Mariana, a oportunidade de a gente estar tentando, pelo menos, informar da consciência ao nosso povo. Tá certo, agradeço também ao senhor. Eu conversei com o deputado Jorge Braz, do Republicanos do Rio de Janeiro, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrará em vigor em agosto do ano que vem. Muita gente ainda não sabe que poderá deixar de autorizar o uso de seus dados pessoais, ou pelo menos a transmissão de seus dados pessoais de uma empresa para outra, como lojas físicas e virtuais. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Você pode rever esta e outras edições em câmara.leg.br/Palavra Aberta.